Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho tanta flor bonita aqui no meu jardim para mostrar para vocês. Começar por essa árvore de rosas aqui, essa arvoreta de rosas que tá quase do meu tamanho, gente, olha só. Tá bem alta, né? Olha que linda. Então eu quero mostrar várias flores bem bonitas e diferentes para vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só, gente, eu tenho uma árvore de rosas aqui, uma arvoreta de rosas. Deixa eu mostrar essa imagem linda aqui pra vocês, mas eu tô bem agoniada, gente, porque tem um bicho aqui enorme comendo a minha rosa. Olha que linda, deixa eu mostrar de longe pra vocês. Mas eu quero mostrar essa carocha que come as rosas primeiro, porque eu já quero tirar ela, porque ela comeu praticamente a rosa toda já, gente, olha só. Essa rosa era novinha. E essa carocha bem grande ali, ela come toda a rosa. Ela come e vai soltando sujeirinha, ó. Uma carocha só já detonou a minha rosa. Agora eu quero ver se tiro ela dali. Quero dar um fim nela, porque senão ela vai comer todas essas minhas rosas aqui, ó. Estão lindas, né, gente? Olha só. Se eu não venho aqui agora, eu não ia ver que ela tava comendo essas rosas. Esses dias eu tirei 3 carochas dessa aqui de uma rosa só. A sorte que eu cheguei na hora, porque num pé de rosa tinha 3 carochas dessa numa rosa e mais 2 em outras rosas. Vocês conhecem essa carocha aqui, gente? Se vocês verem aí, elas detonam as rosas. Tem que tirar logo, porque senão elas comem tudo. Tirei a carocha, gente. Olha só o que restou da rosa. Que dó. Essa rosa aqui é bem dobrada. Mas tinha outra rosa aqui bem bonita, ó, que ela comeu tudo, que eu acabei cortando. Não adianta, sempre tem algum bichinho pra ficar sugando as nossas rosas, né? Olha só que rosa linda, gente, é bem dobrada, bem bonita. Essa aqui ela tá abrindo ainda, mas eu tenho uma aqui bem aberta, olha só. Olha só que linda. E essa é uma das rosas mais perfumadas que eu tenho aqui no meu jardim. Ela tem um talinho bem forte, ó, ela segura muito bem a rosa, apesar de ser uma rosa bem grande. Aqui vai sair outro botãozinho. Eu tenho mais árvores de rosa, eu quero mostrar pra vocês. E olha essa aqui, gente. Essa aqui tem mais 2 botões aqui pra abrir. Bem bonitona também, bem grande. Essas aqui estão abrindo, como eu mostrei pra vocês. Aquela ali também. E essa aqui que foi... Vou ter que cortar agora, né? Porque acabou com a rosa. E aqui tem mais botões pra abrir. Aqui tem mais 2 bichinhos também que estão fazendo alguma coisa errada ali. Eu acho que esse aqui é o frade que se diz, né? Mas esse pé de rosa tá enorme, gente. Depois eu quero medir pra falar pra vocês, mas tá quase da minha altura. Olha que lindo. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. E a buganvília tá muito bonita também. Olha só, toda florida. Tá bem bonito. A arvoreta de rosas que eu plantei há pouco tempo com vocês, gente, começou a abrir o botão. Tão bonitinho, eu quero mostrar pra vocês. Falta pouquinho pra alcançar a minha altura. Não sei se já não tá na minha altura. Eu acho que já tá, né? Eu acho que já tá passando. Tá muito bonita, gente. Tá linda essa minha rosa. Essa rosa aqui é a Noblesse. Ela é super, super perfumada. Ai, gente, é uma delícia. É bem cheirosa.
Tem que cuidar se eu não tô pisando em alguma planta aqui, porque é cheio de planta. Eu tô rodeada de flores, gente, tá muito legal. Mas eu gosto, assim, de ter o jardim, assim, rodeado de flores. Olha só essa aqui, a buganvília. A buganvília tá bem linda. Eu quero contar pra vocês como eu faço. Eu faço assim, gente, olha só. Quando o galho não tem flor, eu corto. Os galhos de cima lá, ó, estavam todos compridos e sem flores. Eu cortei todos eles. E eu vi agora que eles já estão brotando e estão vindo com flores. Então eu deixo praticamente todos os galhos floridos, porque quando eu vejo que o galho não vai florescer, eu já faço a poda nele, né? Pra ele brotar e nascer com flores. Mas linda, linda essa rosa, né, gente? Essa aqui é a Noblesse. Então aqui eu tenho um carminho que vai para o pergolado, aqui eu tenho a buganvília, ali a minha arvoreta de rosas, deixa eu mostrar bem para vocês esse lado. Olha só, ela tá quase alcançando ali em cima do pergolado. Deixa eu ver, o pergolado tem 2 metros e pouquinho de altura. Eu acho que é 2,10 metros mais ou menos de altura. Então, essa arvoreta tá com um pouquinho mais de 1,5 metro de altura. Aqui, gente, eu tenho uma flor azulzinha, mas como eu tô filmando pra vocês, agora é umas 3:30 da tarde, mais ou menos, então ela fecha a florzinha, ó. Mas se eu conseguir amanhã de manhã, eu filmo e mostro pra vocês ela aberta. Ela tem a flor bem azul, um azul escuro bem bonitinho. E eu quero mostrar hoje pra vocês também outras flores aqui azuis do meu jardim, que eu não mostrei pra vocês ainda, super bonitas. Ficou legal esse vaso, eu gostei. É um cinza e combina bastante com outras cores, né? Com as flores azuis, com flores vermelhas. Eu tinha aqui gerânios, mas eles não estavam muito bonitos. Daí eu tirei e coloquei a minha azulzinha. Essa aqui é a visão, ó. Aqui do outro lado do caminho, do outro lado do arco. E aqui, gente, tem o capim do Texas, que tá muito bonito também. Eu tenho mais rosas aqui pra mostrar pra vocês. Espero não encontrar nenhuma carocha daquela. Essa rosa aqui é enorme também, muito, muito bonita. Perfumada. O nome dessa aqui é Acapella. Uma rosa muito linda. Tem outra abrindo ali. Quero mostrar pra vocês. Mas esse capim do Texas é muito bonito, né, gente? Olha só. Conforme o vento bate, ele dança com o vento. Então, gente, esse aqui é o outro lado do caminho. Eu tenho um arco de rosas aqui, só que o arco não está florido. Tem bastante botões de rosa para abrir, mas no momento ele não está florido. Mas as arvoretas de rosa estão dando um show. As rosas, né, arbustiva e arvoretas estão dando um show aqui no jardim. Então eu tenho essa outra rosa aqui, que é uma híbrida de chá. Híbrida de chá é quando ela dá um galho comprido e solta uma rosa grande na ponta, gente. Então essa aqui é uma híbrida de chá. E olha que bonita. Essa aqui é a Acapella. Então ela dá um galho bem comprido, mas a flor dela, gente, é enorme. É uma flor bem grande. Ó, essa aqui tá bem abertinha, mas olha o tamanho da minha mão e o tamanho da rosa. É grande. Linda, linda, perfumada. Aqui terminou uma... Tem que tirar. Eu sempre podo, gente. Eu vou tirar agora a semente, mas eu sempre podo mais embaixo, assim, ó. Né? Eu sempre podo bastante. Eu não tiro só a flor. Depois eu vou cortar e vou arrumar. Mas muito bonita essa visão com o capim do Texas e a arvoreta de rosas ali atrás, a Noblesse. Agora eu vou ter que tirar aquela rosa lá que foi devorada pela carocha, né? Porque ficou feio. Mas o pergolado tá muito bonito também, né, gente? O que vocês acham? A buganvília é uma flor que... É uma das flores também mais bonitas que tem, porque a floração dela, assim, dura bastante tempo. É uma flor bem durável. E é muito bonita, né? Muito vistosa, tem a cor bem vibrante. Então esse pergolado tá muito bonito. Eu vou ter que lavar aqui, gente. Tem que lavar esse pizinho, porque chove bastante pra cá e ele já tá todo verde, ó. Mas eu coloco um pouquinho de água sanitária, com um pouquinho de sabão em pó. E fica bem bonito depois novamente. É bem fácil. Eu passo com a trincha e fica bem novinho. Aqui os meus cólios estão cada dia mais bonitinho, olha só. Eu tenho várias mudinhas num vaso até pequeno e eles estão bem bonitinhos.
Só que tem que molhar todo dia, né, gente? Senão eles acabam murchando e a planta desidrata. Mas muito, muito, muito bonitinho. O que vocês acharam dos cólios? Lindo, né? Gente, eu tenho duas flores aqui azuis para mostrar para vocês. Uma é a ametista e ela tá ali num vasinho pequenininho do lado do jarro. Olha que bonita, gente. Ela tá bem florida. Uma é ametista e essa outra flor aqui eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar escrito o nome científico, o nome popular dela, para vocês saberem. Ela começou a florescer há pouco tempo, ela largou esse cacho, né, mas não abriu as flores ainda, tá abrindo, começou a abrir agora, tem uma florzinha aberta. E é um azul, gente, é um azul puxado por um roxo. Um azul puxado, um azul escuro, puxado por um roxo, muito bonita. Olha só, ela dá esses cachos bem bonitos de flores. Aqui vai sair mais, ó. Cada pontinha ela solta um cacho, então essas outras pontinhas aqui ela vai soltar também. Ela tá bem ramificada e eu sempre faço uma poda drástica nela após a floração. Ela floresce agora no verão e após a floração eu corto lá embaixo do pé, gente. Bem aqui embaixo, ó. O ano passado eu cortei bem aqui embaixo e ela cresceu bem rápido. Vocês podem ver que ela tá bem grande. Deixa eu filmar de longe. Olha que bonita. Então, logo, logo, esses cachos de flores aqui vão estar maior e vai estar com as flores abertas, né? Começa a abrir as flores aos poucos, por isso que a floração dela dura bastante tempo. E a ametista tá simplesmente linda. Olha só, gente, aqui do lado do jarro. Carregadinha de flores. Olha que bonita. Essa aqui é a ametista, ela tem as folhinhas bem escuras e as flores assim puxado para um roxo, um azul meio arroxeado. Olha só, que contraste que dá com a folhinha, né, gente? Olha que bonita essa cor. O que vocês acharam da ametista? E o verso da folha dela tem um roxo escuro, ó. E a parte de cima um verde bem forte. Bem bonito. Ela tem as folhas meio ásperas. Dá pra ver de longe, né? Que tem pequenas pontinhas, ó. Na folha. Muito, muito bonita. Com esse jarro aqui, então, ficou um charme, gente. Ficou bem legal essas duas plantas aqui. Elas são bem parecidas, a tonalidade da cor. Ficou bem legal. E aqui fica bem na frente do meu novo caminho que eu fiz há pouco tempo com vocês. E a arvoreta, gente, olha só, que eu plantei há poucos dias. Já começou a abrir um botãozinho de rosas aqui. Tem um tom de rosa bem delicado, muito bonito. E a minha horta-arvoreta ali do ladinho, gente, ó, eu quero mostrar pra vocês. Tá carregadinha de flores, tão bonita. Tô louca pra ver, gente, esse jardim aqui, essa arvoreta de rosas bem florida. E esse meu arco aqui de rosas, ó, cheio de rosas. Vai ficar bem legal, né? Depois eu quero fazer a poda e quero mostrar pra vocês como eu corto ela. Onde é que eu corto? Pra vocês saberem certinho como eu cuido aqui da minha arvoreta de rosas. Linda! Esse aqui é um rosa escuro, gente. Mas quando a rosa tá abrindo, ela até parece um vermelho. Então agora eu quero mostrar pra vocês a outra arvoreta que tá carregadinha de rosas. Mas antes eu quero mostrar as petúnias, gente. As minhas petúnias estão bem bonitinhas, olha só. Eu fiz a poda nela em outro vídeo com vocês. Passei fungicida porque tinha uma que tava com problemas de fungo. Mas parece que ela vai sobreviver, gente. Ela tá bem bonitinha, quero mostrar pra vocês de perto depois. Então aqui estão as minhas petúnias. E aqui tá minha outra arvoreta de rosa, gente. Essa rosa aqui, ela é meia pendente. Olha só, tem outro cacho de rosas pra abrir. Olha como quem acompanha o canal sabe que tá florescendo praticamente direto essa rosa. Tá soltando outro cacho de rosas aqui. Tem outro cacho aqui também. Aqui tá se formando outro cacho. Aqui tá se formando outro. Cada pontinha tá se formando um cacho, gente. Olha só que linda. Aqui com certeza vai se formar outro cacho. E olha só, cachos de rosas.
O nome dessa rosa aqui é Satina. Linda, né, gente? É uma rosa pendente. Olha que linda! Tem um tom de rosa bem delicado. Olha só o botãozinho dela. E aqui, gente, vocês acreditam que tem carochinhas menores também que comem essas rosas menorzinhas? Para as rosas grandes, as carochas são grandes. E para as rosas pequenininhas, tem as carochinhas pequenininhas que comem. Elas vêm aqui e detonam. Tem que estar cuidando também. Mas muito, muito bonitinha, né? Eu não quero passar veneno porque os bichinhos, né, os polinizadores sempre vêm e eu tenho medo de fazer mal para eles. Então eu acabo vindo aqui no jardim de vez em quando eu posso, né, dar uma olhadinha e eu tiro esses outros bichinhos que acabam estragando. Mas linda, né, gente? Essa aqui é a Satina. Deixa eu mostrar ela de longe para vocês verem a altura que ela tá. Ela é dessa altura porque o enxerto dela, gente, é feito... Olha só. Aqui o pezinho dela, o enxerto é feito aqui na ponta, ó. Então, por isso que ela é uma arvoreta de rosas, que ela é mais alta. Mas como essa aqui é pendente, ela dá mais para os lados, né? Tem alguns galinhos que estão crescendo para cima. Ela é uma arvoreta que eu plantei há pouco tempo. Então, ela vai ficar bem mais cheinha ainda. Ó, esse aqui é outro cachinho que tá nascendo mais para cima. E aquela outra ali que tá bem alta, aquela ali é a Noblesse. Então, esse aqui é o meu caminho de flores. Aquele ali é o arco de rosas. Eu fiz esse caminho há pouco tempo, tem vídeo aqui no canal. E, gente, olha só, tá nascendo uma rosinha aqui. Essa rosa aqui, ela dá em cachos. Quando eu plantei ela já veio com um botãozinho e eu nem tinha visto. Esse botãozinho aqui, ela veio com esse botãozinho, eu nem tinha visto. Então, agora começou a abrir. E nasceu outro botãozinho aqui, gente, ó. Mas é uma rosa que ela dá em cachos. Quando ela estiver mais adaptada aqui no meu jardim, ela vai dar em cachos. Olha só o tom de rosa, gente. Ela não abriu ainda, né? Como é a primeira rosa, pode ser que ela esteja diferente do que é para ser. Porque ela passou pelo estresse da viagem. Pode ser que ela esteja menor do que vai ser a rosa dela, né? Pelo estresse da viagem, que ela veio de longe. E ela já veio com o botãozinho. Mas essa aqui é uma rosa que dá em cachos muito bonita. O nome dela é Hans Gonuen. E aqui, gente, estão meus caminhos de flores. As minhas margaridinhas, elas não estão florescendo tanto como eu queria que elas florescessem. Mas as 11 horas estão bem bonitinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Bastante 11 horas aberta. Estão bem bonitinhas até. E ali na frente tem bastante, gente, ó. Tem os zinnias também. Deixa eu mostrar essas 11 horas aqui, porque elas estão lindas. Estão carregadinhas de flores. Olha só. Que bonitinhas, né? Tem essa aqui que é um amarelo com vermelho, com detalhe vermelho. Muito bonitinhas. E aqui eu tenho as zinnias. Não estão muito bonitas minhas zinnias. Elas choveu e elas quiseram cair. Estão meio caídas. Tem que achar uma madeirinha para segurar elas melhor. Então essas são as minhas zinnias. Mas estão bonitinhas, né? Uma florzinha bem trabalhadinha. Antes, gente, de eu fazer algumas podas aqui e mostrar pra vocês, eu quero cortar a rosa ali, quero mostrar onde eu corto pra vocês também. Eu quero mostrar outra florzinha que eu tenho aqui, que é o rabo de gato. Antes, quem tava aqui, gente, era Oxalis spiralis vulcanicola, que é conhecida popularmente como trevo amarelo. Mas agora eu coloquei o rabo de gato, porque aqui tá pegando muito sol e a Oxalis, ela não pode com muito sol, gente. Não pode com muito sol e calor. Então eu coloquei nesse jarrinho, nesse meu vasinho aqui, o rabo de gato. Olha, é muito bonitinho. Ele é uma planta que é rasteira, mas você pode cultivar como pendente. Ele fica ainda mais pendente do que isso. E esse meu vasinho eu não furei ainda, gente. Eu vou ter que furar. Tem que furar porque chove bastante, ó.
e ele fica assim, com a mancha, né, de molhado, porque ele não tem o frio embaixo. Mas olha só que bonitinho, gente. Essa planta, ela fica bem pendente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá num vaso pendente, porque eu tava com ela embaixo do pergolado. Então, esses vasinhos servem pra gente colocar um vasinho assim em cima também, ó. Deixa eu mostrar de longe. Fica muito bonitinho, né? Olha só. Então, esse aqui é o rabo de gato, que você pode cultivar tanto no chão. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho ele aqui no chão, ó. É uma planta que vai bem à meia sombra. Como você pode cultivar também como pendente. Olha que bonitinha. Para fazer forração no jardim. Só que não pode pisotear por cima, né? Mas se você tiver um local que não pega muito sol, ela vai super bem. Por isso que eu plantei nesse cantinho aqui, porque nesse cantinho aqui não pega muito sol. E ali tem uma mudinha da ametista, gente, ó, que já tá bem bonitinha. Eu não sei se eu plantei, mas devo ter plantado, né, porque tá ali. Mas tá bem bonitinha, só que eu não lembro. E essa mudinha aqui nasceu sozinha através de sementinhas que caiu do ano passado. Essa aqui é a torênia. Bem bonitinha também. Então vamos ver quanto é que esse pé de rosas aqui tá alcançando, essa minha arvoreta de rosas. Gente, esse metro aqui tem 1,5 metro. Vamos ver. Vamos ver. Ó, tá com mais de 1,5 metro, ó. 1,5 metro tá dando aqui. 1,5 metro. 1,50 metro, 1,66 metro. 1,66 metro. Então tá um pouquinho mais alto que eu mesmo, alguns centímetros só. Bem perfumado. Agora eu quero cortar essa rosa aqui que a Carocha comeu quase toda, tadinha. Claro, 1,66 metro ela tá alcançando aqui, né? Mas depois, quando eu fizer a poda desse galho, eu vou fazer a poda dele, deixa eu ver. Eu vou fazer a poda dele. Eu vou fazer a poda dele aqui, gente, ó. Fazer a poda dele aqui embaixo. Sempre viradinho pra cá. Não virado pro meio, né? Sempre virado pra cá pra deixar a parte do meio mais livre pra ventilar. Então, eu faço a poda aqui. Então, vou cortar bastante. Vou cortar tudo isso aqui, ó. Até poderia deixar mais alto, né? Até poderia. De repente, eu até deixo mais alto. De repente, eu até corto aqui, ó. Pra deixar ela um pouquinho mais alta. Acho que eu vou cortar aqui. Tá, agora eu quero tirar essa rosinha daqui. Porque esse galho aqui, como vocês podem ver, ele tá bem grosso, ó. Dá até pra deixar ele mais alto. Ele tá um galho bem forte. Dá pra deixar mais alto, sim. Dá pra deixar até aqui, ó. Pra deixar essa arvoreta já mais alta. Mas esse galinho aqui, ele tá bem mais fininho, olha só. Esse galinho tá mais fininho. Eu acho que eu vou cortar ele aqui, ó. Então, como esse galho aqui tá mais fininho, eu vou deixar a gema pra fora, não pra dentro, pro galinho crescer mais pra fora. Eu vou cortar aqui, ó. Eu procurei cortar bem pertinho aqui, gente, ó. Porque se a gente corta muito longe da gema, dessa parte ela apodrece. Daí é uma porta de entrada para problema, né? Para doença. Esse outro galho aqui tá bem firme também, ó. Tá bem grosso, bem forte, ó. Dá para me deixar ele mais alto também para começar a deixar essa arvoreta mais alta, né? Dá para me cortar ele mais ou menos aqui. Ali a geminha, ó, onde vai sair o próximo brotinho. Ou aqui. Agora aqui a noblesse eu procuro sempre cortar mais embaixo. Não, esse aqui não é a noblesse, gente. Esse aqui é a capela. A capela eu costumo cortar mais embaixo. Porque ela dá um galho bem comprido. Para depois dar a rosa. Fica linda aqui perto do capim do Texas. Então eu tenho um galinho dela para cortar aqui.
Tava analisando onde eu vou cortar. Deixa eu ver. Acho que eu vou cortar ele aqui, ó. Cortar tudo isso aqui. Então, galho da Noblesse não, mas eu tô confundindo. Eu vou cortar aqui. Procurar cortar, como eu falei pra vocês, bem pertinho da gema. Como se diz, corte em bisel. De ladinho, né? Pra água poder escorrer. Túnel, eu todo dia tenho que tirar. Todo dia eu venho aqui e tiro essas flores que elas já estão murchas. Porque embaixo dessa flor que a gente tira já se prepara outra florzinha para nascer. Eu jogo aqui no canteiro da rosa. Então todo dia é importante fazer essa limpeza para sua petúnia ficar sempre bonita, assim, com bastante flores. Esse aqui tem bastante para tirar hoje. Olha, tem que cuidar, tem que segurar com uma mão e puxar com a outra, senão a gente acaba arrancando o galinho todo. E aqui embaixo, gente, ó, já tá se formando um novo botãozinho, ó, de petúnia. Então, quanto antes a gente tirar essas que já estão murchas, mais rápido o botãozinho ele se forma. E aqui, gente, essa petúnia que tava com problema, ela tá bem. Olha só, ela tá bem. Só o que eu vi agora é que um galho quebrou. Deixa eu ver onde é que tá quebrado. Deixa eu mostrar pra vocês esse galho aqui. Deixa eu ver, eu vi ele quebrado em algum lugar. Ah, aqui, ó. Olha só. Tá quebrado ali, ó. Então, ele murchou. Vou ver se corto aqui agora. Não sei se foi o vento que aconteceu. Mas ele tá bem, ele já tá brotando aqui, ó. Tá com novas brotações. Porque ele tava bem feio, bem tomado mesmo. Mas agora ele já tá bonitinho. E essa cor é linda, né? Essa cor de petúnia aqui bem escura. Olha só. Muito bonita. Tem que segurar com uma mão, não adianta. Deixa eu ver o que tem ali. Ah, ele tem ovo, gente, ó, ovo de lagarta. Olha só, tem ovinhos ali, já vou tirar esse aqui. E a petúnia que eu mostrei pra vocês, que eu plantei, gente, há pouco tempo com vocês. Lembra que era um pezinho bem pequenininho, tá ficando tão bonita, já tá ficando pendente. Essa cor aqui mesmo, eu gostei muito. Olha que linda essa cor, gente. Como as petúnias são bonitas, como deixa o nosso jardim bonito. Eu super indico aí pra vocês petúnias. São muito lindas. Essa aqui é dobrada. E aqui, essa aqui é roxinha, ó. Hoje eu ainda tirei duas flores que já estavam murchas. Essa aqui é roxinha, mas essa cor aqui eu acho que é a mais bonita. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Eu tenho que cuidar aqui, gente, porque é tudo cheio de planta. Eu acabei até pisando em cima das 11 horas. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas olha que bonito, gente. Há pouco tempo eu plantei, ela já tá bem bonita. É um suporte de passarinho, olha só que bonitinho. Então logo logo ela vai estar bem pendente como essas aqui, ó. Essas aqui faz muito tempo que estão florescendo aqui no meu jardim. Eu acho que já faz uns 7 meses. Olha, eu não olhei pra falar pra vocês, mas eu tô mais ou menos isso, gente. Faz muito tempo. E é todo dia assim, ó, carregadinha de flores. E a minha Hans Gone Away, minha arvoreta de rosas, quase abrindo a rosinha. Tô louca pra ver a rosinha dela aberta. E a satina. Hoje ainda eu cortei 2 cachos de rosa, gente. Fiz a poda de 2 cachos de rosas da satina, que já estavam velhinho. Mas a floração é quase contínua, né? Porque aqui, como eu falei pra vocês, olha só quantos cachos de rosas que tem pra abrir.